Shalom, 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 bom dia! Deus abençoe grandemente seu dia em nome de Jesus. Estamos aqui no livro de Jó capítulo 2. A gente está vendo, né, as provações de Jó e a gente vai ver mais um pouquinho hoje. Mas antes de a gente começar essa leitura, quero te convidar para nós orarmos e darmos aquele bom dia especial para o Espírito Santo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo de Deus, querido amigo, lindo, maravilhoso, incrível, nós chamamos, Tu és tudo para nós. Obrigada, Santo Espírito, por esse dia, obrigada pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu favor, obrigada por nos amar, por nos dar livramento, obrigada, Santo Espírito, por cuidar de nós. Nós queremos Te honrar, Te engrandecer, bem dizer o Teu nome e declarar que Tu és o Deus de nossas vidas, que não existe nenhum outro. Nós confessamos Jesus como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Obrigada pela morte na cruz, pelo sangue derramado. Obrigada por morrer por nós, por nos lavar do pecado, nos remir, nos santificar, nos purificar. Hoje, Senhor, te pedimos ajuda com a Tua palavra, que possamos ter entendimento, discernimento espiritual, que possamos compreender, Senhor, as atitudes de Jó, o que nós devemos fazer diante do inimigo, diante das provações. Ajuda-nos, Senhor, nos enche de sabedoria hoje, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá, capítulo 2 do livro de Jó. É a segunda aprovação de Jó. A gente já viu a primeira, né? Ele perdeu os bens, perdeu ali os filhos. Então tá uma tristeza terrível. E vamos ver o que acontece. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás também veio com eles para apresentar-se. E o Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, um homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E o Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Vou parar aqui rapidinho que a gente já vai chegar no outro ponto, mas caramba, olha só o que aconteceu aqui. Teve a mesma conversa do capítulo 1, né? Parece que a mesma coisa aconteceu. Deus estava lá com seus anjos numa reunião administrativa e Satanás apareceu. E aí ele foi ali se vangloriar de Jó, né? Porque Jó passou por tanto perrengue, terríveis perrengue, porque ele estava ali de luto, ele perdeu 10 filhos. Ele não só perdeu de ser o magnata do Oriente, né? Não foram só as ovelhas, os camelos, os bois, não. Perdeu a família. E ali foi algo terrível, mas mesmo assim ele adorou a Deus, ele não pecou, ele não amaldiçoou Deus, e Deus estava muito feliz por essa atitude de Jó. E ali ele foi incitar Satanás, né, falando: olha, você viu aí? Aí Satanás, astuto, né, disse, reconheceu, né, é verdade, beleza, mas também, né, ele tem a vida dele, tá tudo certo no corpo dele, então para ele tá tudo bem. E aí Deus permitiu, e a gente vê aqui que tudo acontece com a permissão de Deus. Lá no Novo Testamento a gente lê, né, entende lá que nada acontece, uma folha que cai tem a permissão de Deus. Então, assim, Deus permite que as coisas aconteçam. Eu quero te dizer que Deus está no controle de todas as coisas, ainda que você não entenda por que está passando por certa situação, por que tanta tristeza, tanta dor. Deus sabe disso, Deus não está aquém da sua situação, Ele entende. Ele sabe que você está passando, ele permitiu isso, tudo está na permissão de Deus. Deus está no controle da situação e a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Se nós precisamos passar por testes, por deserto, por um processo, que a gente passe e que a gente seja aprovado, que a gente não volte de fase, não volte para o nível 1, que não volte para o nível 0, que a gente vá passando de fases. E como é que a gente passa de fases? Como Jó, adorando a Deus, agradecendo a Deus, bendizendo a Deus, louvando ao Senhor, honrando e glorificando o nome do Senhor. É assim que a gente passa de fase.
Não adianta ficar reclamando, vendo as coisas ruins. E aqui a gente vai continuar lendo, e eu vi que agora a esposa de Jó vai entrar com aquela maldição que a gente conhece, mas eu quero que você lembre que essa esposa de Jó teve uma palavra terrível, sim. A gente sempre fala dela, parece falando mal dela. Mas eu quero dizer que é uma mãe que perdeu 10 filhos. Essa mulher está enlutada. Ela não perdeu só a riqueza que ela tinha. Ela era esposa do magnata, ela tinha tudo ali. Ela tinha servos e servas, ela tinha tudo do bom e do melhor. Mas ela perdeu 10 filhos. É uma mulher que está enlutada, com uma tristeza enorme, com uma dor enorme. Então eu peço que hoje você não julgue ela, mas veja pela dor dela. Muitas vezes eu e você somos como ela. Nós queremos ser como Jó, temente a Deus, fiel a Deus, que não desiste. Mas muitas vezes somos como a esposa de Jó, que fala, então amaldiçoa Deus e morre. Muitas vezes a gente nem precisa falar, a gente só amaldiçoa. E misericórdia por isso, porque a gente precisa se converter. Mas eu quero que você hoje não julgue essa mulher, porque a base da vida dela, de repente, era Jó, o marido dela, que agora está doente, uma doença terrível que parece que vai morrer. Então ela já perdeu a casa, já perdeu os filhos, já perdeu os bens e agora está vendo que vai perder o marido. Ela está desesperada. É isso que está acontecendo aqui com ela. Então hoje eu peço que você não julgue. Vamos continuar. Então, versículo 9 aqui, ó. Cadê? Versículo 9. Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E ele respondeu, olha como Jó, um homem de Deus, fiel, sim, quer manter a integridade e tudo com o Senhor. E olha o que ele respondeu. Você fala como uma insensata. Você aceita, aceitaremos o bem dado por Deus e não mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios, né? Porque ele fala assim, olha, insensata, uma louca mulher falando desse jeito, você aceita tudo que Deus deu, Deus te deu tanta coisa, você celebrou com seus filhos, você viu o nascimento deles, você cuidou deles, e agora que você perdeu, você tá aí amaldiçoando, querendo amaldiçoar para morrer. Não é desse jeito, você aceita o bem de Deus, você também precisa aceitar o dia ruim. E Jó aqui nos ensina uma lição. A gente aceita tantas bênçãos de Deus, mas quando o dia ruim vem, a gente vem e culpa Ele. Não dá para ser assim, a gente precisa glorificar e adorar o Senhor em todas as situações, seja situação ruim ou boa. Essa é a parte que a gente viu sobre isso. Agora já vai falar sobre os amigos de Jó e a gente está finalizando esse capítulo. Vamos lá. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz e Temã, Bildade, Suá, Zofarde, Naamate, souberam de todos os males que haviam atingido, saíram cada um da sua região, combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. E quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Imagina passar uma semana, né? Com um cara ali sem falar nada. Isso era um homem, né? Porque se fosse mulher já tinha falado muitas coisas. Fosse eu e você lá, já tinha aberto um livro ali, né? Para escrever, e para ler, e para falar e tantas coisas. Mas sabe uma coisa dos amigos de Jó? Nos capítulos seguintes a gente vai ver que eles falam besteira, que alguns erros eles cometem e tal. Mas eles foram os amigos de Jó. Eles saíram das suas casas, dos confortos que eles tinham. Eles saíram dali e eles foram ser solidários a Jó. Então, assim, a gente precisa valorizar os amigos. Eles foram solidários a Jó. E quando eles viram Jó, aquela situação, eles não reconheceram Jó. Eles rasgaram suas roupas, colocaram pó em cima das suas cabeças, se humilharam ali e ficaram ali junto com Jó. Eles não precisavam falar nada, eles só queriam dizer ali que estavam juntos. Eles estavam. A gente precisa valorizar esse tipo de amizade também. E que o Senhor venha nos ministrar, né? Nos ministrar profundamente, porque eu e você precisamos aprender a ser indesistíveis como Jó foi, ter fé, crer em Deus e adorar a Deus, seja qual for a circunstância, em nome de Jesus, amém?